Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez. Pela primeira vez também falando ao vivo, online. Nós espíritas costumamos dizer há muito que não falamos só para as plateias encarnadas. Sempre contamos com os companheiros espirituais, com os companheiros desencarnados. E agora, diante da evolução da ciência, da tecnologia, contamos também com a internet. Quiçá estejamos falando para outros países. Possivelmente eles não entendam nada, mas não deixa de ser uma honra. Isso me faz lembrar um prefeito do interior que gostava muito de discursar, mas perdia muito tempo nominando todo mundo, ao padre, ao bispo, ao pastor. Aí um dia um assessor falou: prefeito, normalmente você tem que resumir esse negócio. Conforme o tipo de ambiente, inauguração, você escolhe lá 2 segmentos e cumprimenta. Então o prefeito foi lá inaugurar um hospital, senhores médicos, amigos pacientes, aí deu tudo certo. Foi inaugurar uma escola, senhores professores, caros alunos, estava dando tudo certo, até que um dia ele chegou meio apressado numa inauguração. E aí, o que eu vou inaugurar? É um cemitério. E aí ele pensou e veio com essa: conterrâneos e subterrâneos. E seguiu adiante o prefeito. E agora nós temos conterrâneos, subterrâneos e os internautas, né? Muito embora os nossos companheiros subterrâneos tenham deixado apenas os corpos debaixo da terra e vivem, eu ia dizer como nós, mas muito melhor do que nós, no plano espiritual, na verdadeira vida, naquela vida que nós deveríamos ter ansiedade por ir, por estar. No entanto, é o que mais nos apavora. Vocês já pensaram, se eu chegasse aqui, hoje eu vou escolher um? Não ficava ninguém. Aqui atrás, normalmente, agora não, estou vendo a minha figura ali, quase tomei um susto, falei: conheço esse cara de algum lugar. Mas normalmente, uma estátua, uma imagem de Jesus, uma fotografia, uma pintura de Bezerra de Menezes. Vocês imaginem se tivesse Jesus aqui. E se num determinado momento olhasse para todos vocês que estão nessa direção, olhando para cá, e dissesse: meus irmãos, minhas irmãs, chegou o momento, eu vim chamá-los, venham comigo. Quem ia? Eu ainda tenho a desculpa que eu estou de costa, ia para frente, está tudo certo, ele não ia nem sentir. Quem ia? Ah, mestre, pode ser amanhã, hoje não dá. Hoje é quarta-feira, tem o meu time, vai jogar o campeonato, fim de novela. Vocês já imaginaram se Jesus quisesse levar no dia do último capítulo da novela das 9? Sem saber o que ia acontecer com Félix, sem saber o que ia acontecer com o pai dele. Quanta coisa nos segura nesse mundo. Quanta coisa nos prende nesse mundo. A grande solução para todos os nossos problemas é justamente diminuir essa distância da teoria à prática. Porque a teoria todos temos. Se eu fizer uma prova de espiritismo aqui, é 10 para todo mundo. Crê em reencarnação, crê em Deus, na justiça de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, sabe tudo, está em todo lugar, pode tudo, nos ama, é justo, quer o nosso bem, mas pelo sim, pelo não, me deixa por aqui, me deixa quietinho. Onde é que está a fé? Você tem fé? Tenho fé. Não tenho. Porque se tivesse, como disse Jesus, você diria para aquela montanha: mova-se dali, e a montanha se moveria. É um sentido figurado, mas para mostrar como a fé é importante. Como a fé pode alterar vidas, pode modificar a conduta, modificar posturas, mas é muito difícil exercitar a fé. O que nós temos é crença, a gente acredita, mas tem muita dificuldade de inviabilizar, em vivenciar, em abrir mão de certas coisas. Vocês querem ver um desafio, uma coisa complicadíssima?
O movimento espírita faz campanha do Evangelho no Lar há muitos anos. A Federação Espírita Brasileira faz campanha no Brasil todo sobre a importância do Evangelho no Lar. É uma coisa dificílima, porque cada um tem um problema, um chega mais tarde, outro sai mais cedo, um quer dormir, outro quer ver televisão, outro... É muito difícil. E aí você, olha, tem que fazer no mesmo dia, tal dia, uma mesma hora. Por quê? Porque a gente explica para as pessoas, e a FEB tem até uma cartilhinha. Gente, o plano espiritual também participa do nosso Evangelho no Lar. O plano espiritual também comparece. São equipes de espíritos que se reúnem no plano astral e vêm nos assessorar, nos ajudar. Trazem às vezes um ente querido, trazem às vezes um espírito que precisa daquelas orientações. Então é importante que tenha uma hora certa, uma hora marcada. Mas aí vem aquele cidadão, mas espera aí, eu li no Evangelho que Jesus disse, onde estiver 2 pessoas, no mínimo 2 pessoas, eu acho até que a tradução está errada, é uma pessoa, em meu nome, lá estarei. É verdade, é verdade. Então só porque eu estou atrasado 10 minutos, meia hora, 15 minutos, não vai ter espírito nenhum comigo? Se eu não fizer o Evangelho na hora certa, no dia certo, então não vai ter espírito nenhum? Vai. Toda ação, todo pensamento, todo momento das nossas vidas é acompanhado por espírito. Todo. Não há um espaço sequer que a gente não seja acompanhado pelos espíritos. Na oração, espíritos bons. Nos momentos ruins, espíritos compatíveis. Então, nesse dia da prece, vai ter espírito? Vai, espírito bom? Vai, sem dúvida nenhuma. Então, por que o horário? Por que o dia certo? Aí entra uma observação importante. Disciplina. Aí começa o embriãozinho da fé. Se você não consegue fazer um evangelho em casa, num dia e numa hora acertada, o que você consegue na vida? Você consegue superar o egoísmo? O rancor? Você consegue amar o próximo? Abrir mão da vaidade, abrir mão da ganância, abrir mão de tantas mesquinharias que nos envolvem todo dia, se não consegue fazer uma oração com a família no horário certo? E aí eu lembro de um filósofo, teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard, e ele diz assim, a oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. Vejam que interessante, não é uma colocação espírita, nem tampouco necessariamente religiosa. Um teólogo, filósofo, um pensador, Søren Kierkegaard. A oração não visa influenciar Deus, mas mudar a natureza de quem ora. Quem ora é que precisa mudar. Deus ajuda, Deus assessora, Deus ampara, Deus ilumina, Deus inspira, Deus dá o ombro, dá a mão, mas quem tem que agir somos nós. Quem tem que fazer somos nós. Quem tem que partir para a ação somos nós. Basta lembrar da epístola de Paulo, a fé sem obras é morta. Fé e obras são 2 conceitos completamente atrelados. Nosso evangelho é muito claro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É ação, é trabalho, é prioridade. A gente fala às vezes para as pessoas, fulano, você vai lá no centro, eu estou sem tempo. Ô fulano, você vai fazer o evangelho lá na sua casa. Eu não tenho tempo. Gente, o maior reduto, o maior ponto de encontro, a maior reunião de quem não tem tempo, é UTI de hospital, é sala de espera de clínica psiquiátrica. Todo aquele pessoal ali, uma semana antes, não tinha tempo. É engraçado isso. Você encontra o cara na fila da hemodiálise, fulano, mas você falou que não tinha tempo para fazer uma oração 1 hora, um dia na semana, alguma coisa, e agora está aqui a semana toda, você vem aqui na hemodiálise, onde é que você arrumou tempo? Aí deu um jeito, né? Fazer o quê?
Então o problema não é tempo, é prioridade. É prioridade. Quando nós vamos colocar, não o espiritismo como prioridade nas nossas vidas, mas quando nós vamos colocar a nossa evolução, o nosso progresso como prioridade. Porque do progresso material, todo mundo cuida. Do progresso material, da saúde física. Eu falo muito para a questão das crianças. A gente vai no centro espírita, tem lá 500 pessoas na plateia, vai ver a mocidade, 15. Os padrões de fertilidade brasileiros não estão tão assustadores assim. Onde é que estão os filhos? Sabe o que é? Criança não gosta, criança não quer vir. É lógico, vai perguntar para a criança, você quer ir lá no centro? Eu vou fazer o que no centro? Lá me falaram que tem uma tal de porta estreita, que a felicidade não é desse mundo. Eu quero saber de porta estreita. Nós criamos nossos filhos cheios de distorção. E deixamos eles de lado. Vamos esperar o quê? Eles chegarem como nós, cheio de angústias, de incertezas. Não, aí vai procurar o centro espírita para resolver isso tudo. Quando a profilaxia está aí, como uma coisa mais simples, em qualquer segmento. Quando nasce o filhinho, qual é a primeira coisa que a gente faz? Não, vacina, faz o exame do pezinho para ver. A preocupação com a saúde física é essencial. Nasceu, o pai já vai, compra a roupinha do Corinthians para pôr na... Já nasce com a sina maldita o menino, né? Já nasce com amaldiçoado. Aí coloca lá na porta da maternidade, então já está preocupado com o time que o filho vai torcer. Aí um monte de roupinha, um monte de coisinha, aí já capitalização. Vou fazer um plano de capitalização, para quê? Não, ele vai ganhar dinheiro quando ele chegar para pagar os estudos e vai por aí afora. Aí quando é que você vai levar ele para o centro espírita? Quando é que você vai levar? Isso aí não sei, se der, quando der um tempinho. Você não vê uma pessoa olhando para um berço de uma criança? A mulher fica grávida, o cara já está imaginando o filho ganhando o prêmio Nobel de Medicina, ganhando o Oscar. Você já fica imaginando o que ele vai ser na esfera material. Vem a primeira vacina. Eu nem lembro mais, eu tenho 3 filhos, mas a mais nova tem 13, 12 anos. Mas tem lá algumas vacinas que são dolorosas, são com agulha. Nunca vocês vão ver uma criança com a cadernetinha de vacina na mão. Mamãe, hoje é o dia de tomar aquela agulhada lá, aquela vacina. Nunca vocês vão ver uma criança assim. Mas o que faz a mãe? O que faz o pai? Filho, às vezes conta mentirinha, vamos passear. Aonde? Lá no posto de saúde, é uma coisa bacana e tal. Vamos passear, aí pega a criança e leva a criança para passear. E a criança percebe, opa, que negócio é esse? Tem alguma coisa esquisita? Não quero. Vai. Não, vai. Pai segura pelo braço, mãe segura pelas pernas, chama o enfermeiro, ele vem com aquela agulha de 30 centímetros, sobe em cima se precisar e dá-lhe uma injeção. É uma agressão, é uma violência. Se formos olhar à luz do Código Penal, lesão corporal. Está lá no artigo 129, lesão corporal. É um ferimento dele. Agora, ressalvado pelo exercício regular de um direito. Como é que fala? O enfermeiro tem o direito de fazer aquilo, exercendo a profissão dele. E os pais fazem aquilo por quê? Porque sabem que aquela vacina vai ser boa para o filho, para o corpo do filho, para que o filho não contraia doenças, para que o filho não tenha dificuldades físicas. Leva na marra. E por que a negligência com as coisas do espírito? Por que essa leniência? Por que esse deixa para lá, quando tiver tempo? Alguns, quando ele crescer, ele decide. Religião é uma coisa muito pessoal. Quando ele crescer, ele decide. Gente, quando ele crescer, ele troca, se ele quiser. Agora, tentar colocar a religião depois, não que seja, sem religião, sempre a gente vai ter um exemplo, fulano é ateu e é bom. Pode ser, perfeitamente. Se for um ateu inteligente, aliás, eu acho o seguinte, os ateus são as criaturas mais inteligentes e, vamos dizer assim, estão cheios de razão. Quando uma pessoa pensa muito, estuda muito, mas estuda mesmo com seriedade, ele só tem 2 caminhos.
Um deles é ser ateu. O outro é ser espírita. Por quê? Até o argumento de um grande ateu, um dos maiores cientistas, um dos maiores intelectuais do mundo, o Richard Dawkins, tem uma trajetória acadêmica na Inglaterra, mas é um africano, nasceu no Quênia, e ele fala, como é que eu posso crer num Deus que vinga, um Deus que deixa nascer uma criança pobre, miserável na África, um Deus que faz uma criança nascer filha de uma família nobre na Europa? Então, sob esse ponto de vista, ele está coberto de razão. Agora, esse Deus vingativo, esse Deus que castiga, esse Deus do absurdo, que renega as leis mais comezinhas da natureza, falando de Adão e Eva. Eu fui outro dia, está gravado, não tem problema, não é necessariamente uma crítica, mas num enterro de um amigo, cuja família é evangélica, e o pastor lá fez uma pregação. Vocês sabem que todos temos o pecado original. Eu falei, puxa vida, já me quebrou a concentração, né? Mas o sangue de Jesus salva todo mundo do pecado original. A pessoa que raciocina, fala, como é que eu posso acreditar nisso? Como é que eu posso acreditar em pecado original? Começa que antropologicamente não dá certo, porque existe gente há muito mais tempo do que Adão, que tem aí uma referência de no máximo 6.000 anos, e nós temos alguns milhões de existência de inteligência na Terra, alguns milhões de anos, então já começa por aí. Adão e Eva se conheceram, tiveram 2 filhos homens, um matou o outro, daí surgiu a humanidade. A conta não fecha. A conta não fecha. Agora, isso aí é mentira? Não. Eram histórias, eram metáforas, parábolas necessárias para ir acostumando as pessoas nos ensinamentos, para ir acostumando as pessoas, como nós falamos para os nossos filhos. Mamãe, como eu nasci? 3, 4 anos, você não vai falar. Vai chocar, não, isso aqui, um vai cegonha, sementinha, sei lá, inventa alguma coisa, por quê? Mas você está mentindo? Quando a criança cresceu, você mentiu para mim? Não, era o que você tinha condições de entender na época. Agora, eu não posso congelar o conhecimento, congelar a razão e nunca mais mexer nisso. O Espiritismo é a doutrina que veio realmente descongelar. Nós estamos fazendo agora 150 anos do Evangelho. 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, sesquicentenário, da Boa Nova. Por que nós falamos a Boa Nova, a terceira revelação? Porque ele veio, não desmentir os outros, está todo mundo errado, a razão está comigo, não, mas ele veio descongelar, tirar essa camisa de força, que a gente tinha, a religião não se discute. Quantas frases foram colocadas no nosso sentimento? Religião não se discute. Logo não se pensa, logo não se estuda, não se raciocina, é isso aí, é milagre de Deus, é mistério de Deus, é assim que funciona. Não é, porque aquilo que eu não acredito, aquilo que eu não aceito, que meu cérebro não assimila, eu não vivencio. Por isso que uma das máximas do Espiritismo é: amai-vos e instruí-vos, porque você precisa se instruir para acreditar. É aquela distância que eu falei da crença e da fé. A gente sabe, acredita, tem fé? Não, por quê? Porque não enfiou na cabeça. Um exemplo simples, se tiver uma tomada de 220, por exemplo, venha um voluntário colocar o dedo na tomada. Por que não vem? Eu sei que dá choque. Você sabe, sei com certeza. Você ama seu próximo? Não, por quê? Você sabe? Eu ouvi dizer. Tem certeza? Não tem, porque se tivesse, amava. Se tivesse, amava. Se tivesse, não se matava por meia dúzia de moedas, por 30 dinheiros. Que é o que a gente está vendo aí, a humanidade se destruindo pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo erotismo desequilibrado, pela corrupção. O que é isso? Esse povo acredita em Deus. A Veja, acho que da semana retrasada, traz um diálogo assim maravilhoso. 2 cidadãos conversando por telefone. Fulano, vamos fazer um negócio esse final de ano? Não, agora é Natal, dizia o outro. Vamos fazer não, Deus já nos abençoou muito. Deus já nos abençoou muito esse ano, vamos deixar para o ano que vem. Poxa, é um diálogo bacana, né? Vamos descansar do Natal, Deus já abençoou muito. Seria um diálogo bacana se não fossem os 2 maiores assaltantes de banco do Brasil. Vejam a cabeça deles, Deus já nos abençoou muito. Então eles vão fazer assalto, eles rezam.
Deus me proteja, que tenha muito dinheiro no cofre, que a polícia não chegue, se chegar que erre os tiros. Vocês acham que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, eu tenho fé. Eu sou coronel da Polícia Militar. Pode não parecer. Trabalhei 30 anos na PM. Cansei de ver bandido com Nossa Senhora tatuada no braço, oração na carteira. Não, eu rezo, antes de assaltar eu rezo. Eu tenho fé, não, isso não é fé não. Isso não é fé não, isso é gozação. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista da Sandra de Sá, uma cantora, e ela dizia assim, não, o brasileiro é um povo de muita fé. Muita fé, eu creio muito, o brasileiro é um povo, só falta trabalho. Eu falei, ah, Sandra, então você não sabe o verdadeiro conceito de fé. Fé é trabalho. É a segunda, é o sobrenome da fé. Trabalho. Fé sem obras, volto a Paulo, é morta. É morta. Fé é trabalho. Que o resto é mera crença, é mero conhecimento, é o dedo na tomada. Você sabe que, mas tem lá muita convicção, prefere fazer outras coisas. As prioridades. Fulano, você vai lá no centro, eu não tenho tempo, vamos traduzir. Não é a minha prioridade, porque tempo tem. Eu não conheço a maioria de vocês, mas tenho certeza absoluta, vou falar uma coisa aqui, da intimidade de cada um e eu não vou errar. Todo mundo aqui tem 24 horas num dia. Se alguém tiver 25, levanta a mão, por favor, que aí eu já perco o meu argumento. Então como é que é esse papo de não tenho tempo? Às vezes você está lá no trabalho, o chefe chega, fala, você que tem mais tempo? Como é que eu tenho mais tempo? Como é que eu tenho mais tempo? Não. Vamos traduzir? Fulano, você que é mais ativo. Fulano, você que sabe priorizar os meus pedidos. Você que leva a sério o seu trabalho. Faz isso aqui para mim. Essa é a tradução. Não é você que tem mais tempo. Quando alguém te convida para ir para a sua casa, fulano, você não vai lá em casa? Eu não tive tempo. Seja sincero com o seu amigo. Fulano, não é a minha prioridade. Porque nesse interregno, eu fui na casa do fulano, do Beltrano, fui trabalhar, eu viajei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu dormi, eu não fiz nada. Só não fui na sua casa. Tempo eu tive. Tempo eu tive. Então a fé começa aí, na administração das nossas prioridades. E eu só vou administrar as minhas prioridades voltadas para as coisas do Espírito na hora que eu valorizar essas coisas. Na hora que eu disser para mim mesmo, isso tem valor. É essa a razão pela qual eu estou aqui. Esse mundo passa. Esse mundo passa. Todos nós vamos desencarnar. Todos. Daqui a 50 anos, quem vai estar aqui me assistindo? Porque eu vou estar aqui falando, quero ver quem vai estar me assistindo. Daqui a 50 anos. Todo mundo, mas a gente parece que vive ignorando, nem fala disso. Tem um livro do Herculano Pires fantástico, Educação para a Morte. Nós precisamos nos educar. A nossa relação com a morte é muito ruim. Por quê? Porque o espírita nasce ouvindo isso. Tem uma relação muito, porque é realmente um atavismo que vem dos antepassados, de almas penadas, né? A gente fica imaginando, são almas apenadas, né? Sobre as quais imputou-se uma pena, ela está pagando um castigo à alma, ela está vagando, arrastando corrente, então tudo é um sentido pesado, tudo que se relaciona à morte é um sentido pesado, o sofrimento. Quando se fala da religião, não, a porta é estreita, então é sofrimento, não, por isso que todo mundo vem de cara feia, tem lugar que você conta piada, o pessoal nem ri, não pode rir, você espírita não se ri. Como não ri? A gente está assimilando o martírio dos cristãos antigos, dos santos. Então parece que todo mundo tem que se martirizar, tem que sofrer. Não, só assim, quanto mais sofre, parece que mais vai evoluir, mais rápido vai evoluir. E não é isso. O sofrimento é uma opção nossa. Nós temos dificuldades, nós temos dores, por uma série de questões. Dores físicas, por exemplo, pela nossa natureza biológica. Não tem como você viver sem dor. Você pode ser jovem? Não, eu sou jovem, eu não tenho dor nenhuma. Tá, espera um pouquinho. Não é praga de orador, não. Espera um pouquinho. Vai adoecer, não tem quem morra com saúde. Aí estava vendendo saúde, morreu. A própria vida, não tem coisa que mata mais do que viver.
Não tem coisa que mata mais do que viver. Cada dia vivido é um dia menos. Então, uma hora, mais hora, menos hora, a gente vai. Agora, isso não pode, tudo isso é dor. Você dá uma tropeçada numa quina, dói. Ai, castigo de Deus. Não, é o seu corpo. É carne e osso, é canela, e ali é alvenaria. É natural isso. Vai sofrer? Vai se quiser. Se não entender a sua natureza. Tem gente que sofre para tudo, olha no espelho, nasceu uma ruga, ai meu Deus, não vou sair de casa hoje, nasceu uma ruga, nasceu uma espinha. Eu tenho filhos adolescentes, eu sei o que é isso, também tive. Passava pasta de dente, fazia cada coisa, tudo que podia fazer, fazia. Aquela preocupação. Aí você vai numa colônia de rancenianos, vê eles com aquelas sequelas indeléveis, e às vezes sorrindo. E você em casa se tranca, não sai, fica 15 dias, enquanto não sai aquela espinha, não sai. A espinha é natural da explosão de hormônios da adolescência. A dor nas costas, a queda de cabelo, a dificuldade de visão, de audição. Eu estou falando de mim, não sei se vocês perceberam, mas isso é natural. É natural. E muitas dessas características ainda são aceleradas pelo nosso desequilíbrio. Eu estou com colesterol alto, acho que é a encarnação passada. Encarnação passada, quantas picanhas que você comeu nessa. E você vai ver que não tem nada com a encarnação passada. Nada. Então eu vou sofrer. Não, vai sofrer se quiser. Mas está doendo. É natural, é um corpo físico. Essa dor vai acabar. Uma vez Divaldo foi convidado para ajudar uma família, uma pessoa muito doente. E a pessoa insistia, pede para o doutor Bezerra falar alguma coisa, nós estamos muito ansiosos. E aí Divaldo, de tanta insistência, consultou o doutor Bezerra sobre a situação daquele fulano. O doutor Bezerra falou assim, vai ficar bom, pode avisar a família que vai ficar bom. E Divaldo foi todo contente, ainda estava nos primeiros momentos da mediunidade, ainda tinha pouca experiência. Falou para a família, olha, o doutor Bezerra me falou que ele vai ficar bom. Deu uma semana, desencarnou. Aí as pessoas, Divaldo, você não falou, ele consultou o doutor Bezerra, só me colocou numa fria. Não, ele está ótimo. Está aqui no plano espiritual, se livrou daqueles problemas, se livrou daquelas amarras, daquele corpo doente, daquele corpo velho, cheio de limitações, ele está ótimo. Por que só nós não enxergamos isso? Aí é o pulo do gato da fé, em todos os sentidos. Eu assisti uma vez uma entrevista, uma psicóloga, e ela atendia uma carta de uma mãe desesperada, que falava para a filha, falava da filha. Minha filha, eu sempre quis que ela fizesse medicina, faculdade de medicina. E eu fiz ela estudar, e ela estudou, se matou, é uma faculdade muito difícil. Entrou, conseguiu entrar na faculdade, e aí essa filha, angustiada, junto com o vestibular de medicina, fez vestibular para gastronomia, e passou também. E aí procurou a mãe, eu passei na faculdade de medicina, você queria tanto que eu fosse médica, e eu fiz questão de fazer o vestibular, para te dar essa satisfação, te dar esse prazer, mas eu fiz também o vestibular de gastronomia, e passei, e quero fazer. A mãe quase teve um choque, procurou a psicóloga, alguma coisa, tem que internar essa menina, botar uma camisa de força, com gastronomia, o que vai acontecer com ela? Vamos fazer o paralelo com a fé. Tentem encontrar, isso já passou pela minha cabeça, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, 2 já em faculdade, passa pela cabeça de todo mundo, porque a gente quer o quê? O conforto material. Minha mulher é professora, a minha filha mais velha um dia, acho que falou brincando que queria ser professora, minha mulher quase que matou a menina. Tentem achar um argumento decente para isso. Não quero que você faça gastronomia. Por quê? Dá um argumento bom. Dá um argumento decente. Tem. Ela vai ganhar pouco, não vai ter reconhecimento público, não vai ter status, não vai poder viajar, não vai poder comprar uma casa, não vai poder comprar um carro bom. Médico, não. Médico tem status. Você já viu algum médico andar de ônibus? Já viu algum médico desempregado?
olhando pelas caras, ver se tem algum médico na plateia, já começa a fazer cara feia, tudo. Mas não vê. Agora, quer fazer medicina? Parabéns. Mas nem todo mundo é obrigado a fazer medicina. Agora, por que nós nos preocupamos com isso? Porque nós estamos preocupados, é o mesmo princípio da vacina. Estamos preocupados com as condições materiais dos outros. Eu quero a felicidade do meu filho. Não quer não. Não quer não. Se quiser essa felicidade, filho, abraçar, filho, vai ser a melhor gastrônoma do mundo. Vai lá, eu te apoio. Vai estudar, vai fazer a diferença, vai. Ou será que o Alex Atala, por exemplo, não ganha dinheiro? O Emanuel Bassoleio não ganha dinheiro? Então, nesse ramo. Ah, professor não ganha dinheiro? Pergunta para o professor de gênio. Largou a medicina para ser professor. É o dono do Objetivo, da Unip e outras coisinhas mais. Então, independente dessa relação de dinheiro, que a gente tanto se preocupa com isso, e às vezes perde as melhores coisas da vida, inclusive as materiais. Nós não temos que satanizar o dinheiro. Não, religião é lugar de pobre, tem que ser pobre, você tem que sofrer, não pode ter saúde, não pode ter nada, não pode ser bonito, não pode ter vaidade. Pode. Não pode é viver em torno disso. Não pode é viver para isso. Independente de qualquer outro peso espiritual, nós mesmos sofremos. Porque quem tem dinheiro sofre. Sofre. Se hoje, por acaso, alguém olhou para ver como é que está a Bolsa de Singapura, se fosse algum milionário aqui, tinha olhado. Se tivesse caído, estava aqui sofrendo. Sofre. Quem tem dinheiro sofre, e não pouco. Eu, às vezes, falo para as pessoas sobre loteria. Chega final de ano, vem aquela loteria especial, a última acho que foram 200 milhões. E eu falo, espírita não vai em lotérica, né? A pessoa fica tudo, aí o cara que está com o bilhete aqui no bolso, já esconde, tudo. Vai, não tem problema nenhum, não tem nada de errado sob o ponto de vista espiritual, fazer a fezinha na loteria. Agora eu digo o seguinte, está afim de ganhar? Tô. Então não reza. Como assim? Não reza. Porque se rezar não ganha. Porque se Deus quiser ajudar, não deixa ganhar. Porque com 200 milhões na conta, quem estava aqui me ouvindo? Estava em Paris vendo pela internet, ia ser um desses que ia estar falando para o resto do mundo, né? Estava em Paris, estava no seu barco, no seu iate. Por isso o Evangelho fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é praga, não, tem que ser pobre, miserável, não. É um jogo de palavras para a gente entender as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Quando nós passamos por uma privação, por uma dificuldade, às vezes pensamos, Deus me tira dessa. E esquecemos que nós estamos nessa porque precisamos, não é porque merecemos, é castigo, é porque precisamos para o nosso processo de aprendizado, que é o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, crescendo, evoluindo. E toda a evolução só surge a partir do esforço, muitas vezes da dor, mas não do sofrimento. Vamos pegar o exemplo do maratonista, 42 quilômetros, confortáveis? É evidente que não. O cara vai sorrindo, com o pé nas costas. Não, é muita dor. O cidadão que corre 42 quilômetros, corre com muita dor. Eu sei bem disso, porque eu no máximo corro uns 4, né, já doendo tudo. É muita dor. É cãibra, é bolha, é calo, é sangue. Mas por que o que corre é louco? Não. Ele quer o objetivo, ele tem uma meta. Ele tem uma meta. E a meta passa por cima da dor. Então ele não sofre. Ah, ele está sofrendo? Não. Mas está doendo? Está. Mas ele entende que aquela dor é o processo para o seu aprendizado. Como é a dor da semente que se destrói para nascer uma flor, para nascer uma árvore. Como é a dor da crisálida que se destrói para surgir uma borboleta. E algumas pessoas às vezes querem até ajudar a borboleta, aquele casulinho, aquela crisálida que está gerando a borboleta. Tem gente que vai lá, já foram feitas experiências científicas nesse sentido, vai lá com estilete, vamos abrir, vamos cortar a crisálida para a borboleta sair sem muito esforço, porque ela sai daquilo com um esforcinho com as asas, mexendo daqui, mexendo dali, rompe a crisálida e sai. Aí vai lá o espertinho, vamos facilitar, e abre a crisálida, abre o casulo, a borboleta sai e cai no chão.
Porque o esforço que ela faz para romper a crisálida é que estrutura a musculatura dela para sair voando. É a dor que permite que a borboleta voe. E se nós queremos voar um dia, também temos que passar por isso. Não pelo processo do sofrimento. Então eu vou ajoelhar no milho, eu vou me dar chicotada. Não. Por todo tipo de dor, a dor do mundo, a dor do progresso, a dor que existe para nos avisar que você está no caminho errado, está na postura errada. O que é a dor nas costas? 10, 15, 20 anos de postura errada, dor nas costas. É simples. A dor da fome. Às vezes você está num trabalho, está distraído, começa a trabalhar, faz coisa, passa 1, 2, 3 horas da hora de comer, começa a dar dor de cabeça. Castigo ao contrário. A dor é uma bênção. A dor te lembra, fulano, vai comer, está na hora. A minha filha de 20 anos, a mais velha, está fazendo faculdade, está numa euforia danada. Esse ano ela passou para o 2º ano, está lá na atlética, está dando trote nos outros. Passou uma noite em claro, dando trote. Chegou em casa, garganta inflamada. Ai, Deus castigou. Abusou do corpo, está doendo, abusou, é um abuso. Não respeitou a sua natureza. Então, tudo que acontece conosco, por que ela teve? Se ela não tivesse essa dor, não ia parar nunca. Então, não ter dor é um castigo. Às vezes, na nossa infantilidade, eu queria tanto ser o super-homem, não sentir dor, não sentir nada. Isso é uma loucura. Existe até uma patologia que tira a sensibilidade. Essas pessoas morrem cedo. Não chegam na idade adulta. Porque não tem parâmetros, não tem barreiras, não tem limites. Sai batendo nas coisas, pegando coisa quente, pulando de alturas inoportunas. Morrem. Todos morrem cedo. Porque não tem o parâmetro da dor. A dor é o nosso parâmetro. A dor é o que nos faz voltar ao caminho correto. A dor é Deus nos chamando de volta ao caminho. Porque Jesus nos afiançou. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. E como é que ele vai cumprir essa promessa? Se nos largasse, cada um ia para o seu canto, porque o ser humano, desde que o mundo é mundo, busca o quê? Conforto. Inventou o controle remoto, inventou o ar-condicionado, o ventilador. É o mínimo esforço. É o que todo mundo quer. Inventa uma pílula para emagrecer, comendo de tudo para vocês verem como esgota na hora. Agora, a fórmula para emagrecer é a coisa mais simples do mundo. Come menos e se esforça um pouco mais. Ponto. Mas isso dá trabalho. Desconfiem de toda benesse, de todo favor, toda bênção que não tenha esforço. Não serve para nada. Por que a nossa evolução, que é a coisa mais importante, mais preciosa que poderia haver, viria sem esforço? Sem um processo de esforço. Daí nós falarmos da porta estreita. Não é para assustar as crianças. Não, vai lá para a religião, a porta estreita. Não, eu quero porta larga na minha vida. Não tem porta larga nenhuma na vida. Boa não tem. Quem já procurou um emprego sabe. Olha, tem 10 vagas e 1 candidato. Esquece, não existe isso. Tem 1 vaga e 1000 candidatos. O que é isso? Porta estreita. Quem que vai? Quem se preparou mais. Quem estudou mais. Quem se especializou mais. É esse que vai. Vestibular. Tantos mil candidatos. 50 vagas, 100 vagas. Quem que passa? Quem rachou, perdeu hora de sono, perdeu hora de lazer. Isso é dor? Lógico que é. Eu estava falando da minha filha, eu acompanhei o processo. Ela fez 2 anos de cursinho, estudava, passava a noite estudando, final de semana estudando, não tinha tempo para passear, não tinha tempo para ir para balada, não tinha tempo para se divertir, não tinha tempo para namorar. Graças a Deus. As pessoas olhavam de fora. Como a menina está sofrendo. Não está sofrendo não. Ela está buscando um objetivo. Ela está de olho no diploma. Ela vai ser médica.
Ela está de olho no diploma, ela quer o resultado, como maratonista quer o resultado. É confortável subir uma montanha de 4.000 metros no gelo? Lógico que não. Mas o alpinista não está pensando naqueles passos dolorosos, ele está pensando no cume da montanha, ele está pensando em fincar a bandeira. Eu cheguei, eu cresci, eu evoluí, eu progredi com os meus méritos, com o meu esforço, com o meu trabalho. E é isso que nós estamos fazendo na vida. Só que Deus, que nos ama, não permitiria que nós ficássemos só com a nossa vontade, que é pouca, só com a nossa fé, que ainda é pequena, e nos dá esses impulsos, nos dá essa ajuda, esses incômodos que às vezes nós amaldiçoamos. Às vezes, onde já se viu que desgraça, e eu vou usar um exemplo extremo, que tomara que não aconteça nunca na vida de ninguém: a Boate Kiss. Todos aqueles jovens que morreram naquele incêndio, dezenas de pais estão hoje criando organizações, ONGs, entidades, instituições, cuidando de criança carente, cuidando de criança abandonada. Vejam que impulso de progresso aquela fatalidade desencadeou. Aquelas crianças, aqueles jovens que desencarnaram de uma forma trágica, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista material, porque queimaram foram os corpos, os espíritos estão translúcidos, não estão chamuscados, mas os corpos aqui ficaram. E os espíritos impulsionaram um progresso para os pais, que possivelmente na natureza, no transcorrer das coisas, ao arbítrio da vontade de cada um, quantas encarnações demorariam para eles darem esse salto que estão dando hoje, cuidando do seu próximo, agasalhando filhos alheios em dificuldade. Quando a gente olha a dor, não deve olhar pelo prisma da matéria. Ali tem uma razão, e não necessariamente ficar justificando, na encarnação, não. Veja o contrário, veja o lado positivo. É uma criatura em progresso, é uma criatura aparando as próprias arestas, porque é o que nós viemos aqui no mundo fazer. Somos uma pedra bruta, como disse Jesus: vós sois deuses. Somos. Como? Potencialmente, lá no fundo, temos o DNA divino dentro de nós. Cada um tem o seu, cada um tem um pedacinho de Deus. Precisa descobrir, precisa pôr para fora. Como? Com empenho, com esforço, com dor, sim, a dor da lapidação, a dor do cinzel, a dor do buril, para mostrar a joia translúcida que nós somos. O Rubem Alves escreveu um livro cujo título é Ostra Feliz Não Cria Pérola. E ele fala nesse livro, num artigo, ele conta a história da ostra, que está lá no mar, na pedra, vindo onda vem, onda vai, onda vem, onda vai. E aparentemente a ostra não serviria para muita coisa, a não ser alimentar os caiçaras. Mas de repente vem a natureza, condoída, solidária àquela situação de ociosidade da ostra, e coloca lá um grãozinho de areia dentro da ostra. E a ostra recebe aquilo com impacto. É um corpo estranho, cheio de arestas, incomoda, irrita, atrapalha. É um sofrimento, é uma lástima. O que eu fiz, meu Deus, para merecer? Essa é a ostra falando para Deus, né? O que eu fiz para merecer essa desgraça? Se alguém por acaso algum dia vira uma ostra, fala assim, interna, que é caso sério. Mas para efeito de ilustração, a ostra fica imaginando. Só que paralelamente a isso, ela vai se defendendo. Bom, já que eu não posso resolver, não tem mãozinha para tirar aquela pedra, aquele grão de areia, ela começa a envolver com as substâncias que já estão no seu organismo. Ela começa a envolver aquele grão de areia, ela começa a encapsular aquele grão de areia. E no esforço para se defender daquele incômodo, daquela dor, daquele corpo estranho, ela cria a pérola. E depois de criada a pérola, ela vai perceber que beleza, que grande oportunidade, que bênção foi aquela dor.
Que bênção foi aquele incômodo. E o melhor, ela vai constatar, aquela pérola já estava dentro dela. Mas precisava descobrir. E se ela ficasse no conforto, ali no mar, onda vai, onda vem, não ia descobrir nunca. A natureza deu uma mãozinha. A vida faz isso com a gente. Para a gente sair do conforto, para tirar a gente do conforto, porque evolução, religião, é vida, é trabalho, é ação. Quantos de nós esperamos, eu não vejo a hora de desencarnar para descansar? Lê do engano. Vai descansar. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Quem somos nós para querer descansar? Querer descansar. Quanto tempo a gente aguenta? Fica louco para tirar férias, uma semana, 15 dias, fica louco para voltar para o trabalho, fazer alguma coisa. É contra a natureza humana o ócio. Dizem até os mais antigos que é a oficina do demônio, e só vem besteira. Aí entra aquela coisa da prioridade. Quando você vai sair de férias, você faz uma listinha. Eu vou sair de férias, vou fazer isso. Termina as férias, você não faz nada. Por quê? Porque tem tempo, dá vontade. Amanhã eu faço. O amanhã chega. Eu, às vezes, como coronel da polícia, eu falo para as pessoas, me chamam para falar uma coisa, para fazer palestra, para isso, para aquilo. Eu falo. As pessoas, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? Nós podemos fazer um monte de coisa. Cuidar da nossa natureza, cuidar dos nossos rios, cuidar dos mais pobres, cuidar dos excluídos. O que nós fizemos? Não, deixa para amanhã eu faço. Vamos construir uma casa aqui e o esgoto, põe no rio, mas vai poluir, mas vai demorar muito para poluir. Amanhã depois a gente vê isso aí. O que está acontecendo na humanidade, na sociedade? O amanhã chegou. É isso. Nada além disso, o amanhã chegou. E não como castigo de Deus, mas como consequência dos nossos equívocos, como consequência das nossas ações infantis. Para quê? Para nos castigar? Não, para que a gente erga da cadeira e reconstrua aquilo que destruiu. Por isso a beleza da reencarnação, você vai voltar para refazer tudo aquilo. E por isso a importância de a gente fazer por antecipação hoje, proativamente hoje. Independente do que o outro faça, o perdão. Fulano, você vai perdoar Beltrano? Eu perdoar? O que ele fez para mim, isso não tem perdão. Mas você não é espírita? Mas nessa encarnação não perdoo. Ainda uso o conhecimento do espiritismo para empurrar a evolução para frente. Porque não se antecipa ao progresso, à própria evolução. Quem tem filho em casa sabe como é que é. Filho, vem cá, vamos pegar esse negócio no chão. Não fui eu que joguei. Filho, vamos consertar isso aqui, não fui eu que quebrei. Filho, vamos limpar, não fui eu que sujei. Consertar o que quebra, pegar o que joga, limpar o que suja. É obrigação. Cadê o diferencial? Cadê o esforço? Cadê a chave do nosso progresso? Lembre-se do que eu falei. Sem esforço, é o que diz o americano, no pain, no gain. Sem dor, não tem ganho, vamos dizer assim, numa tradução livre. Vamos tirar a dor, que é uma palavra um pouco pesada, para a gente sair dessa coisa do sofrimento. Mas sem esforço não tem ganho. Nada virá sem esforço. Deus está dentro de nós. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho, disse Jesus. Agora nós precisamos colocar esse Deus para fora. Michelangelo, o grande escultor do Renascimento, recebeu a uma certa altura a incumbência de esculpir a estátua do rei Davi. Ganhou para isso um bloco de pedra de mármore de Carrara, pedra maravilhosa, linda, mas ainda como um bloco bruto. Outros escultores tinham recebido essa incumbência anteriormente, mas declinaram, possivelmente ante a dificuldade. E Michelangelo aceitou e depois de 2 ou 3 anos concluiu a obra. Está até hoje a estátua do rei Davi, lá em Florença, para deleite da humanidade. E perguntaram na época para o Michelangelo, como é que você chegou nisso? Como é que você conseguiu essa obra-prima maravilhosa?
com tantos detalhes, com tanta perfeição. E Michelangelo disse: foi simples. Eu olhei essa pedra e eu senti, Davi está ali, Davi está aí dentro. Eu fui correndo, peguei meu material e comecei a tirar tudo que não era Davi. Tudo aquilo que não era Davi eu fui tirando. Sobrou Davi. Nós também somos pedras preciosas. Somos grandes blocos de mármore de Carrara. E Deus está aqui. Basta olhar com os olhos do coração. Munir-se das ferramentas do trabalho. E partir para o esforço. Partir para entregar ao mundo a mais bela escultura que a natureza já viu, que somos nós. Podemos começar hoje. Que Deus nos abençoe. Obrigado.